Olá a todos, divindades, sejam muito bem-vindos a este vídeo, pois sim, eu fiz a medição da energia da psicosfera do Brasil durante os mais variados períodos do dia. E cheguei a este incrível gráfico que eu quero mostrar para vocês hoje. Ele é muito curioso, é muito legal. Vou mostrar em detalhes para vocês. Eu quero que a gente veja qual é a melhor hora energética do dia e a pior, certo? Eu quero dizer qual é a hora em que o Chi, a energia de consciência, a energia vital, está mais pura ou mais impura, digamos assim, né? E eu tive a ideia de trazer isso a partir de um vídeo que eu vi e quis fazer as medições desses horários e fiz as medições através da radiestesia, de medição com pêndulo auxiliado com os mentores espirituais. Medição esta que eu não recomendo para ninguém fazer. Pois é, a não ser que você tenha o conhecimento, experiência, né, e propósitos nobres e elevados. Eu já falei como fazer isso aqui no canal em um vídeo, se eu achar eu vou deixar aqui em cima a recomendação, certo? Mas muitos pontos chamaram a minha atenção. Eu estou aqui com uma câmera que eu vou mostrar para vocês este gráfico em maiores detalhes, porque é muito interessante vocês poderem ver que tem um pico às 3 horas da manhã e outro pico às 7h30, 8 horas da noite e a variação ao longo do dia. Mas antes de nós nos atermos ao gráfico energético, onde ali nós vamos ver os melhores momentos para práticas, para técnicas, enfim, para diversas coisas e também as piores, né? Para a gente entender melhor o que esse gráfico representa, é o seguinte, né, pessoal? Todos nós, seres humanos, somos seres conscienciais e somos ímãs, somos magnéticos e emanamos e irradiamos para a psicosfera, que é o campo mental que reflete no campo astral, até mesmo no campo físico, todas estas nossas irradiações. E a gente sabe que os seres humanos, eles ainda não estão em perfeito equilíbrio com as suas energias, ainda tem muitos estresses, muitas preocupações, muitas tristezas, muitas delas pelos diversos medos que a nossa sociedade tem devido a ela não acreditar na continuidade da vida, nos planos existenciais, no amor, na vida, ou até mesmo falta de fé. E isso gera sofrimento para a população, né? E a população sofre e emana e emanta a magnetosfera, imanta o campo psíquico, imanta a psicosfera com estas energias. E você imagina que isso aos bilhões gera um grande estrago, né? Nós temos a nossa aura, né, que é o nosso campo magnético que emana a partir de nós, que é muito grande. O maior ponto dele é a partir do nosso coração. E só que ele não vai a pouca distância como nós imaginamos. Ele percorre grandes distâncias todo o nosso campo, né? A partir das nossas emanações e vibrações. E ela vai se juntando, se unindo com de todas as pessoas que estão aí vibrando, né? Então nós recebemos a influência energética de todo o planeta Terra, claro, de todos os seres humanos, mas mais próximo de nós com maior intensidade. Como por exemplo, do nosso país, mais ainda do nosso estado, da nossa cidade, dos que estão próximos, certo? A gente recebe essa influência, por isso que muitas pessoas dizem, puxa, tem uma hora que é muito ruim, às vezes eu estou com vontade de chorar, às vezes eu estou me sentindo mal, não sei porquê, às vezes eu estou só cansado, às vezes estou desanimado, desmotivado, e isso tem sim influência deste campo psíquico pesado da humanidade, gerando essas energias densas, né? Pessoas estressadas no trabalho, pessoas estressadas no trânsito, pessoas estressadas com a família, pessoas tristes, enfim, como tudo a gente já falou. Então esse campo acaba ficando bastante prejudicado e nós, e principalmente quem é mais perceptivo, sente. É claro que eu preciso deixar claro, né, os mentores sempre avisam que a gente, ao mesmo tempo que temos todas essas vibrações e sintonias aqui, junto conosco, nós também temos as sintonias e as vibrações mais elevadas do universo vibrando. Porque é da mesma forma como o rádio do seu carro, da sua casa, que você coloca lá alguém para falar lá, mas ao mesmo tempo tem todos os outros locutores falando no mesmo rádio, né? Basta que a gente mude a frequência.
Então a gente pode também acessar as frequências mais elevadas do universo, todos os mestres ascensos em oração e meditação por nós e por toda a humanidade. Acontece que, como nós estamos aqui na Terra, a gente nem sempre fica tão cuidado a cuidar muito bem de nossas energias ou a ter sintonias muito elevadas o tempo todo. E juntado isso a uma percepção, uma sensibilidade maior, a gente vai captar com maior facilidade a antena mais próxima, né? Que é as bilhões de antenas humanas que existem por aí, vibrando e emanando. Então nós vamos entender este gráfico hoje, certo? Vai ser muito interessante nós termos essa concepção, este entendimento, certo? E eu coloquei aqui todas as horas do dia, certo? Coloquei aqui as principais horas-chave, vou mostrar aqui para vocês, né? Coloquei as principais horas-chave, né? Como as 3, as 6, 9, e aí por aí vai as horas-chave. Aqui o meio-dia no centro do nosso gráfico, certo? Meia-noite e 11 horas. Um dado curioso é que o meio-dia a energia ficou no meio, né? Entre o Ti mais puro e o Ti mais impuro, digamos assim, certo? Por quê? Porque muita emanação negativa prejudica a qualidade do campo energético. E por mais que o Sol seja um poderoso transmutador, queimador de energias deletérias, queimador de energias densas e negativas, né? Queima miasmas, queima formas de pensamento, purifica a aura, limpa o ambiente, ele não consegue vencer ele não consegue nos vencer a nossa negatividade, as nossas preocupações, as nossas formas de pensamento negativas, deletérias. E acaba que o campo desce muito. E por que o campo eleva tanto 3 horas da manhã, sendo que não tem o Sol, que é o grande transmutador, né? E a resposta é porque as pessoas não estão mais aqui nesta dimensão. Para onde elas foram abduzidas? Foram abduzidas pelo sono, certo? Então elas estão emanando suas vibrações da mesma forma, porém no plano mais próximo, né? O conhecido por o umbral, vamos dizer assim, certo? Que está mais próximo. Então acabam deixando suas emanações para o lado de lá e aqui inevitavelmente começa a ficar mais leve. Então a gente pode ver como a emanação das pessoas aqui na nossa frequência afeta em cheio a nossa psicosfera. E que quando elas não estão aqui na nossa frequência, ou seja, estão despresas do corpo momentaneamente pelo sono do corpo, elas passam para outra dimensão, o espírito delas começa a emanar no plano extrafísico, certo? E deixam de trazer este peso para cá. São milhões de pessoas que deixam esse plano momentaneamente para irradiar no plano vizinho, certo? E por isso dá essa leveza toda da psicosfera do Ti. O Ti para de ser negativamente influenciado por essas emanações negativas, deletérias, né? E consegue fazer com que a qualidade do Ti se eleve muito, chegando ao ponto máximo das 3 horas da manhã. Então, das 2, 3, 4 e 5 horas da manhã é o melhor horário, né? 3, 4 e 5 horas é o melhor horário da manhã. E você pode perceber isso na prática através de ficar acordado, né? Você vai ver que o ambiente da noite fica muito leve, né? Facilita as atividades mentais, facilita o pensamento, o foco, a concentração. Você consegue se dedicar para um trabalho que você tem que fazer. Fica só aquilo, só existe aquilo. Parece que tem tempo, tem a calmaria, né? Que literalmente tem. E diferente lá das 6 horas da tarde, que tá pressa a correria e não dá mais tempo e o tempo voa e passa tudo muito rápido e não consegue se concentrar, já tem que fazer outra coisa, tem que fazer outra. E, né? Perceba a diferença que isso faz, que o campo traz, né? Por isso que muitos pensadores, músicos, filósofos, o horário de atividade deles, o horário criativo deles é das 3 às 5 horas da manhã. Né, diversas pessoas, físicos famosos do passado, músicos da atualidade, o horário favorito deles sempre é este horário. E para todos nós seria este horário o melhor horário. E se a gente for vendo, então, olha só, vamos começar das 3 horas da manhã, que está o melhor ambiente, né? Porque também acontecem nestes horários as chamadas grandes limpezas extrafísicas, ou limpeza do umbral, como se pode dizer também. Porque como é o momento onde as almas estão em maior quantidade, é o momento onde os astrais estão
mais povoados, porque tem menos gente aqui, estão cochilando ou dormindo profundamente, ou se remoendo na cama, mas conseguem estar lá. Então tem muita povoação no extrafísico às 3 horas da manhã. Então são feitas as limpezas dos umbrais, com as inúmeras caravanas que vêm para diversas áreas, diversos locais, inclusive montar postos de auxílio, postos de informação, recrutar para serviços, para esclarecimentos, enfim, e até mesmo limpezas com tsunamis, limpezas com, enfim, diversas formas em diversos locais, porque é o horário nobre do extrafísico, e aqui é o horário que acaba ficando mais tranquilo, até mesmo devido a isso, porque essas limpezas começam a partir da meia-noite, né, rumo às 3 horas da manhã, e às 3 horas da manhã é quando se encerram as atividades e os trabalhos do dia anterior e começa a se dar espaço para o outro dia, porque também é considerado o momento mais escuro da noite. Curioso, né, que o momento mais escuro da noite é o mais claro em ti, em consciência. E o momento mais claro do dia, não é mais claro, né, mas já tá anoitecendo lá, mas o dia é mais escuro do que a noite em consciência, né? E então, da meia-noite até as 3 começam as limpezas e as caravanas de limpeza e tudo mais, e ele leva muito, com isso tudo junto, ele leva muito a vibração, né, do ti, transformando no horário mais leve às 3 horas da manhã até as 4, 5. Por quê? Porque as almas começam a retornar, e não só apenas retornar, mas também retornar já... E gente, isso aqui eu fiz um mapa dos clássicos dias da semana, certo? Não inclui diretamente o final de semana. É o mapa da semana, não inclui o final de semana, certo? E outro vídeo eu vou fazer os mapas do final de semana, que é um pouco diferenciado. Mas também muito interessante aqui é que 3, 4, 5 as pessoas começam a acordar, não só acordar, mas acordar chateadas, por muitas vezes, né, se a gente for talvez olhar a grande massa, chateadas por ir para o trabalho, muitas vezes preferiam fazer outras coisas ou até mesmo continuar dormindo. Tem mais aquele pesar do retorno do plano extrafísico, que é pesado, a gente tem que vestir um escafandro novamente, né, uma roupa pesada, a gente acorda assim, né, porque realmente, então, junto com o querer dormir mais, junto com o não querer trabalhar ou estudar ou fazer as suas atividades, né, depois, muitas vezes, junto com o trânsito, né, então aquele ti que já estava puro vai sendo consumido, né, vai sendo consumido, e daí às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, depois 9 horas, já estamos muitas vezes as pessoas já estão no seu trabalho, nas suas atividades, na correria, e meio que estabiliza das 9 horas da manhã até o meio-dia, né? E daí meio-dia, 11 horas ainda teria um certo alívio ao invés de continuar descendo, porque já está próximo da hora do meio-dia, e então a pessoa já está mais aliviada, porque daqui a pouco vou sair um pouco, vou comer, vou fazer alguma coisa, né? Então já o que era para dar um peso mais já fica meio amortizado. E daí meio-dia, depois as pessoas comem e dá aquela clássica baixada energética após se alimentar, porque a energia vai para o estômago e, né, nós nos atualizamos das notícias, das redes sociais, das coisas, e apesar do sol estar a pino, né, e isso eu estou colocando no fuso horário que eu fiz a medida, foi aqui no meu fuso horário do Rio Grande do Sul, horário de Brasília, né, está a pico, e daí ele começa a descer às 2 horas da tarde, que é a hora de voltar para as atividades, para o trabalho, então ele consegue ter um rolar ainda mais para baixo a energia e se estabiliza novamente mais ou menos até as 4 horas da tarde, naquela energia da tarde, sabe como é que é? Aquele, para quem mora na cidade, barulho de construção, né, trânsito, essas coisas, é tarde, né, tarde. E depois despenca indefinidamente, certo? Porque assim, às 6 horas é o horário de saída do trabalho. A gente pode pensar, puxa, as pessoas ficam muito aliviadas com isso. Mas já acumulou um grande nível de estresse, a energia das pessoas já está mais baixa, porque gastaram ao longo do dia, né? E às vezes nem sempre sair do trabalho é muito bom para muitas pessoas, porque elas vão reencontrar a família, pessoas e ter momentos. Mas é que aí entra o principal fator, que é as pessoas estão acordadas, estão emanando aqui no nosso mundo físico, e ainda por cima o sol está se despedindo, o sol está saindo e para de ter a queima energética que ele produz das coisas deletérias, de queima astral baixo, então ele está saindo, está ficando escuro e as pessoas estão acordadas, então não tem quem segure essa descida energética. E tudo isso, gente, aliado, veja só,
Eu achei muito interessante que culminou o pior horário com o horário nobre da televisão e das mídias, certo? O horário de mais baixa qualidade de Ti na psicosfera, devido à densidade da psicosfera, é às 7h30, 8 horas da noite, que é o horário nobre da televisão, que vai até às 10 horas da noite, que é justamente o pico negativo. E o pico positivo, né, é o horário que a televisão é menos assistida. Né? É uma correlação que eu fiz aí, porém não é à toa e não é por acaso esta correlação. Ela tem sim uma grande e forte ligação, porque o horário nobre é o horário que as pessoas estão com a maior inconsciência. Né? É o horário de Ti menos energético, é ali que a mídia faz e acontece com seus anúncios, com seus comerciais, com as suas ideias, né? As pessoas só querem sentar, ver o que estiver passando, relaxar, descansar, né? Enfim, a mídia se aproveita bastante deste horário. E também temos ali as notícias, temos aquele momento das tensões para as pessoas que veem notícias. Às vezes é o momento que as pessoas vão para as mídias, e as mídias hoje em dia estão muito contaminadas com não digo negatividade, mas com deixar um pouco de lado a elevação do ser, a moral. E ele começa a subir mais ou menos ali, ele dá uma aliviadinha, né? 7h30, 8 horas, 9 horas, e eu caracterizei essa subida por ser um momento onde muitos vão fazer suas orações, suas introspecções. Eu conheço muitas pessoas que este horário se reúnem para antigamente até ir em centros espíritas, em centros de Umbanda, ir nos seus centros, e muitas pessoas também fazem o evangelho no lar, é um momento de meditação. Essa oscilação aqui para cima, eu acredito que é devido a isso, sobreposta a tanta impureza do Ti, certo? Sobrepondo um pouquinho tanta emantação, tanto negativo, certo? E depois vai devagarosamente aliviando, porque também muitas pessoas vão deixando o plano através do sono. Muitas pessoas vão também tendo seus momentos para si, enfim, e vão indo dormir, ou pararam aquele contato, aquele momento do estresse maior, que geralmente é neste horário, e então tende a aumentar. E veja só, né, à meia-noite começa a acender total até as 3 horas da manhã, devido a tantas almas exilando o plano físico para o plano espiritual devido ao desprendimento do sono, e às 2 horas, mais ou menos, onde iniciam as tarefas de limpezas do astral para o início do novo dia, para entregar o novo dia, certo? Por isso este momento, às 3 horas da manhã, é o melhor momento energético para práticas espirituais, para leituras, para trabalhos, enfim, para todas as coisas. E o pior é este noturno aqui. Deixem também nos comentários tudo que vocês querem adicionar a estes conhecimentos, essas informações. Eu vou fazer o mapa dos finais de semana, serão muito interessantes também. Não se esqueçam de se inscreverem na nossa maratona da projeção astral, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no canal, agradecer a todos vocês que estão chegando agora, que se inscrevem no canal, que deixam seu comentário, que deixam seu like. Eu agradeço demais, eu faço tudo isso por vocês. Espero vocês nas maratonas. Nós nos vemos lá. Um grande abraço e até mais!